Diz assim, versículo 24, capítulo 15 de Lucas: porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai está com ele. Mas respondendo, ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-se com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste o bezerro cevado. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Pode tomar assento, irmãos, glorificando e bendizendo o nome do Senhor. Irmãos, essa história é muito conhecida de todos os cristãos e até dos não cristãos. Conta a história de um pai, um grande fazendeiro, que tinha 2 filhos. E se nós trouxermos isso para o âmbito espiritual, que é o que nos interessa, nós podemos ver o Pai como o nosso Deus, e a igreja como uma mãe. E aqui nós temos o exemplo, irmãos, de quando a pessoa se afasta da casa do seu pai, depois que aceitou Jesus, depois que teve experiência com Jesus, e volta para aquilo que ele praticava antes, volta para uma vida que ele vivia antes de aceitar Jesus, e se afasta. Nós podemos ver que no primeiro momento aquele moço começou a se entediar. Nós podemos ver que naquele primeiro momento aquele moço começou a achar defeito. Ele não percebia que ele tinha tudo. Ele tinha alimento, ele tinha trabalho, ele tinha tudo, e principalmente ele tinha liberdade na casa do seu pai. Mas aquilo não foi suficiente. Ele, dentro do seu coração, ele tentou experimentar as coisas lá de fora. E às vezes é o que acontece com pessoas que imaginam que se eu vou parar, irmãos, no momento que alguém falar que parou de querer servir a Deus, automaticamente ele já está com os 2 pés no mundo. Porque não existe parar. Irmãos, cada minuto que a gente perde fora da presença de Deus é um minuto de perigo, são instantes de dificuldade. E nós podemos ver que no primeiro momento o pai relutou. Deus muitas vezes fala conosco dizendo: filho, não faça tal coisa, fique na minha presença, ore mais, busque a minha presença. E o Senhor tem promessas para a minha e para a tua vida, mas se nós não dermos importância, nós não dermos ouvido e seguirmos o desejo do nosso coração, o desejo da nossa carne, vai acontecer que nem aconteceu com esse filho pródigo, filho que saiu da presença da casa do seu pai. E no primeiro momento, enquanto ele tinha dinheiro, diz a palavra que estava rodeado de amigos. Nesse mundo, irmãos,
se repete a mesma história. As pessoas, eles estão interessados não em pessoas, não em amizades verdadeiras, mas eles estão interessados em ver o que você vai dar para eles. Eles se aproximam de você para ver o que você pode dar para eles. E se tiver dinheiro é um pouquinho mais fácil, aí está cheio de amigo, mas na verdade não é amigo, são interesseiros. E isso aconteceu com esse moço. Se aproximou, aleluia, vários amigos, enquanto ele tinha dinheiro, mas daqui um pouco, não demorou muito, o dinheiro acabou, os seus amigos foram saindo, e ele precisou de ajuda, e ele não encontrou em nenhum lugar. A única coisa que restou para ele era um grande chiqueirão de porco, e ele se aproximou, e diz a palavra, muitos dizem que ele se alimentou com as coisas dos porcos, com a lavagem. Não, irmãos, a tradução verdadeira é que ele desejou, porque ele estava dias sem comer, ele estava sentindo fome. Irmãos, e você com fome é a coisa mais triste. Eu nunca tive essa experiência, mas eu já escutei de pessoas. A fome é terrível, irmãos. Você come qualquer coisa que aparece na frente, porque a fome é algo terrível. Mas daqui a pouco aquele moço, naquela situação, ele viu que não tinha outra saída, e ele começou a se lembrar da casa do seu pai. Ele começou a recordar que lá ele tinha tudo. E quantas vezes, irmãos, tem pessoas, e agora eu preciso falar que o Espírito de Deus coloca no meu coração. Existem pessoas que estão anos estacionados na fé. Eles têm a sua alma doendo, eles têm o seu coração ardendo, eles têm desejo de voltar, mas eles não têm força. Às vezes sozinhos eles não conseguem sair daquela situação. É preciso muitas vezes que a igreja, como igreja do Senhor, tenha um papel fundamental de orar. E o Senhor colocou no meu coração no domingo que vem, nós vamos fazer um culto chamado Culto do Resgate, em busca da ovelha perdida, em busca do filho pródigo. Dá para dar glória a Deus, irmãos? Sábado nós vamos fazer esse culto no Alecrim, e você que está aqui vai fazer algo para interceder por alguém que você sabe que está precisando, alguém que cantava na igreja, alguém que orava, alguém que buscava a presença do Senhor e está afastado. Você vai pegar um papel e você vai escrever o nome. Se você souber o sobrenome dessa pessoa, escreva também e traga e coloque ali na caixinha do Monte de Moriá. Nós vamos estar fazendo uma campanha de oração, e Deus vai estar quebrando todas as barreiras, Deus vai estar quebrando todas as cadeias, e esse filho pródigo, essa pessoa, e até aquele que ainda não aceitou Jesus, vai ter a oportunidade. Dá para dar glória a Deus, gente? Vai ter a oportunidade de aceitar Jesus. Mas veja que aquele moço, ele parou e disse consigo mesmo: isso aqui não dá mais. Levantar-me e irei ter com meu pai, e direi para o meu pai: Pai, pequei contra ti e contra Deus, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Me faz como um dos teus empregados. E ele levanta. Irmãos, se tem uma coisa que Deus não esquece, é de ninguém. Deus conhece você perfeitamente, mas Ele, irmãos, fica à tua espera. Ele fica olhando quando você se afasta. Quando alguém se afastou, Deus fica olhando de longe, assim como aquele pai. E certamente na sacada, na área, ele vê alguém se aproximando, e ele fala para sua esposa, para a mãe, dizendo: mas olha, aquele homem maltrapilho lá, mas ele está caminhando, parece ser o nosso filho. E a mãe olha e diz: eu acho que é o nosso filho.
Olha o jeito que ele está caminhando, mas ele está tão maltrapilho. Ele saiu daqui bonitinho, perfumadinho, lindo. Olha o estado, não pode ser. O pai olha e disse, mas eu acho que é o meu filho. E a mãe disse, não, acho que não é o meu filho. Mas daqui a pouco aquele moço se aproxima. E ao se aproximar, o pai vê que era o seu filho. E o seu filho cai aos seus pés e disse, pai, já não sou digno de ser chamado teu filho, pois pequei contra os céus, contra ti e contra Deus. Mas me faz como um dos teus empregados. Não, filho, não, senhor. Chamou um dos empregados e disse, mata lá um bezerro, vamos fazer uma festa. Você vai lá e toma um banho, bota uma roupa limpa, porque você estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Irmãos, quando alguém se converte, quando alguém volta à presença do Senhor, há uma festa no céu. Dá para dar glória a Deus, irmãos? Glória a Deus. Deus se alegra. Só que tem um problema, irmãos, que às vezes até dentro da igreja alguém imagina que vai tomar o espaço. Deus queira que levante os 3, 4 pastores e fique só ajudando. Dá para dar glória a Deus, irmãos? Não estou nem um pouco preocupado com isso. Aonde tu quer chegar, pastor? É no texto, nós lemos o texto, não precisa nós ler de novo. Aí é aquela festa toda, e lá está o filho mais velho, que estava lá, trabalhando, ajudando o seu pai, cumprindo com a sua obrigação, mas ele vê aquela festa toda, e aí ele chama alguém e diz, o que está acontecendo aí? Diz, mas você não sabe, o teu irmão voltou. Mas como? Como ele voltou? Ele botou fora a parte dele, ele jogou fora a herança dele, ele atirou tudo fora, e agora ele volta. E o pai dá uma festa para ele. Sabe o que simboliza isso, Deus? Não fique triste se o Senhor salvar uma prostituta lá de fora. Não fique triste se o Senhor salvar alguém que você acha que não merece salvação, porque a salvação é para todos. Dá para dar glória a Deus, irmão? O Senhor não olha como nós olhamos, mas eu creio que na igreja Deus é fiel. Não existe nenhum irmão do filho pródigo mais velho que vai olhar e vai classificar a pessoa. Tem igrejas, irmãos, que está cheio de espírito dos irmãos do filho pródigo. Aqui nessa igreja, se você não vier quase santo, você não entra. Aqui, se você não entrar nessa condição, nós colocar uma régua em ti e colocar tudo no devido lugar, você não pode ser cristão. Aqui não funciona. Aqui tem o seguinte, sabe o que significa isso, irmãos? É aquele crente que ele quer ir para o céu sozinho, e ele para na porta do céu e não deixa os outros entrar. Para você ser crente tem que ser assim, assim e assim. Quem entendeu, diga glória a Deus, irmãos. Mas a Bíblia não ensina assim. Jesus disse o seguinte: ide por todo mundo e pregai uma placa da igreja, pregai uma doutrina, e quem não entrar na doutrina está no inferno. É assim que Jesus disse. Jesus fala assim, né? Eu já escutei comentários de pessoas dizendo: a igreja vão tudo para o inferno, inclusive o pastor também. São os irmãos do filho pródigo. Dá para dar glória a Deus, irmão? Glória a Deus.
Eu escutei um testemunho de um pastor. E ele teve um sonho. Irmãos, eu glória a Deus do Senhor porque tu me dá sonho. Nunca sonhei na minha vida. Nunca sonhei. Mas Deus me dá visão. Deus me revela. Eu olho e às vezes Deus me mostra a vida de uma pessoa. E antes que essa pessoa fala, o Senhor me dá várias vezes o que a pessoa está pensando antes de ele falar. Eu olho dentro dos olhos dessa pessoa. E um dia um irmão, com esse espírito, irmãos, esse irmão, o espírito do irmão do filho pródigo, ele olhou para mim e disse: as igrejas evangélicas tinham que se unir, porque lá no céu todos nós vamos ir, e uns pregam um céu e outros pregam outro céu. Eu disse: não, irmão, está enganado, irmão, está enganado. Do jeito que o evangelho é pregado, lá no céu vai ter prateleiras. Existem muitos santos, irmãos, que eles são santos demais, que se ela não é da minha igreja, eu não dou a paz do Senhor, eu digo oi, eu digo bom dia, boa tarde. Esses com certeza estão na prateleira de cima. Agora existem alguns que estão na prateleira do meio. Aqueles que estão se preocupando com a sua vida. Dá para dar glória a Deus? Agora existem outros que estão na prateleira de baixo, que não estão nem aí. O famoso filho pródigo. Mas Jesus está chamando todos, irmãos, indistintamente. Dá para dar glória a Deus? Glória a Deus. Sabe o que acontece, irmãos? Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho para alguns, não para toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Glória Mas a Deus. quem não crê já está condenado. Mas veja que o irmão do filho pródigo, ele ficou com raiva. E ele disse: mas como esse camarada faz tudo isso e volta? Isso acontece, irmãos. Pessoas deslizam, pessoas pisam uma casca de banana, há uma falha, mas ele se arrepende, ele volta para Jesus, e Jesus perdoa os seus pecados, e ele continua a caminhada, glorificando o nome do Senhor. E no dia do arrebatamento, lamentavelmente, vai ter muito crente segurando o pecado dos outros, e outros subindo. Dá para dar glória a Deus? Na quinta-feira nós pregamos sobre o arrebatamento da igreja. No culto de Santa Ceia é muito claro. A Bíblia manda eu examinar a quem? Examine a irmã, examine o irmão, e depois coma e beba. Examine o homem a depois coma desse pão. As pessoas estão pregando Jesus, irmãos, que não é um Jesus verdadeiro. Se Jesus viesse em certas igrejas, ele nem ia ser recebido na porta, ou se ele entrasse, ia ter um chip, e eles iam filmar de cima a embaixo. Mas a igreja tem Jesus morando dentro, o Espírito Santo de Deus morando dentro. É como aquele pai do filho pródigo. A pessoa vem e se sente bem e quer voltar de novo, e ela diz: eu me senti tão bem lá, eu fui tão bem recebida.
que abraço gostoso, que pessoas humildes. E Jesus disse: aprendei de mim que sou bonito, lindo, de gravata, de terno. Bíblia Thompson, teologia. Jesus disse: aprendei, ajuda a igreja, aprendei de mim que sou manso de coração. Ah, como é que o pastor deu a oportunidade? Aquela irmã estava em pecado. Quem é você, irmão? Deus te botou um sensor para você ser sensor. Uma mão tem 5 dedos. Quando você julga alguém, nessa noite o Espírito Santo manda eu falar isso para a igreja. Dá para dar glória a Deus, irmãos? Eu aponto um dedo. Quanto sobra numa mão? 1, 2, 3, 4. Repita comigo os 4 que vão te julgar. Os 4 que vão te julgar. Não é você. Ah, eu não sei. Aquela irmã, não faça isso, irmão, pelo amor de Deus. Ah, eu não sei. Se você não sabe, fica quieto, vai orar. Mas se você falar e apontar o dedo, vai ter mais 4. Diga comigo: Jesus. Jesus. Diga comigo: Espírito Santo. Espírito. Diga comigo: mundo. Mundo. E diga comigo: Deus. Deus. A Bíblia diz: não julgueis para não ser Julgado. porque o juízo que tu medir alguém, vão medir você. E o irmão do filho pródigo estava medindo o seu irmão, um juiz, dizendo que você está perdido. E o pai disse: vem cá, meu filho, vem cá. Isso às vezes Jesus precisa fazer com as nossas: vem cá. O teu irmão: papai, por que você fez isso, papai? Eu sempre estou aqui te ajudando, se justificando. Eu tenho 50 anos de fé, mas não se converteu, irmão. Está dentro da igreja e não se converteu. E o pai disse para aquele filho: filho, por que tu está falando isso? É tudo teu aqui. Você está dizendo que eu nunca te dei um bezerro, nada para você comer. Você tem tudo, tudo aqui é teu, meu filho. Você só não fez porque você não quis. Você só não sentiu mais a presença de Deus porque você não quis, porque você não orou, porque você não ficou na minha presença, porque você não louvou meu nome. Mas nessa noite o Senhor quer encher a minha e a tua vida da sua graça. Aleluia. Aleluia, Senhor. Há um evangelho tosco, irmãos. Evangelho é boas novas. E pode ter 50 dom, 30 dom. Mas se não tiver amor, irmãos, a Bíblia diz: se não tiver amor, nem se eu desse o meu corpo para ser queimado, nada adiantaria. Mas nessa noite, irmãos, o Senhor está aqui. Te coloca de pé. Eu quero orar, meu Pai.